para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e as riquezas da glória da sua herança nos santos. Aqui, amados, o apóstolo Paulo está orando pela igreja em Éfeso, e no versículo 18 ele vai dizer: eu oro para que os olhos do vosso entendimento sejam iluminados, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Quando ele está falando para que eu oro para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, ele está falando a respeito da nossa mente, falando a respeito das nossas emoções. E nessa noite, amados, nós vamos falar aonde as nossas batalhas começam, aonde nós enfrentamos as maiores lutas, batalhas na nossa vida. Porque a palavra do Senhor nos diz, amados, em Gálatas 5,17, que a carne cobiça contra o Espírito contra a carne, para que não façais o que quereis. E nós vivemos essa luta, essa batalha espiritual. Por isso, Paulo está orando para que os olhos do vosso entendimento sejam iluminados, para que dessa forma nós venhamos saber qual seja a esperança da sua vocação. Então, amados, é na nossa mente que nós enfrentamos as nossas maiores lutas. Mateus capítulo 12, versículo 34 vai dizer assim: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Quando o Senhor Jesus está falando isso, amado, para os fariseus, levam um homem endemoniado, cego e mudo diante do Senhor, e o Senhor cura aquele homem. E quando o Senhor opera aquele milagre, onde o cego começa a enxergar, aonde o mudo começa a falar, as pessoas vão olhar e vão glorificar ao Senhor: bendito seja o Senhor, filho de Davi. Quando os fariseus ouvem as pessoas, a multidão agradecendo ao Senhor Jesus, eles começam a dizer: este expulsa os demônios por Beelzebul, príncipe dos demônios. E o Senhor Jesus vai dizer, conhecendo os seus pensamentos, diz: todo reino dividido contra si mesmo será devastado. Toda casa, toda cidade dividida contra si mesma será destruída. Então o Senhor, amado, ele conhecendo os pensamentos daqueles fariseus, aonde eles estavam, chegavam diante do Senhor, até chamavam ele de mestre, mas dentro deles só tinha inveja, ira. O que tinha dentro deles é isso, amado, que o Senhor ele vê. Porque não adianta estarmos bem aparente, é por isso que o Senhor ele vai olhar para os fariseus e vai dizer para eles: olha, vocês são hipócritas. Vocês são hipócritas porque vocês lavam por fora os pratos, os copos, mas por dentro está cheio de sujeira. Olha, vocês são como os sepulcros caiados, que aparentemente por fora são formosos, são belos, mas por dentro está cheio de ossos de mortos, cheio de imundícia. Assim aparentam as vossas obras diante dos homens serem boas, mas por dentro só tem iniquidade, só tem pecado, só tem maldade. Então é o que estava dentro deles, amado, que eles carregaram. Então as nossas maiores lutas nós enfrentamos é na nossa mente, é onde tudo começa, é onde nós formamos. Quando o Senhor diz: a boca fala do que o coração está cheio. Mas eu digo que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, por tuas palavras serás condenado. Mateus 12, 37. As palavras que nós proferimos, amados, antes de nós proferirmos uma palavra, nós já maquinamos. Nós já imaginamos, nós já pensamos no que nós vamos falar. Por isso o Senhor, ele conhecendo os pensamentos daqueles homens, já disse: todo reino dividido ele não prospera. O Senhor, ele conhece, amados, cada um de nós.
O Senhor conhece, amado, cada um de nós. Mateus capítulo 15, versículo 18 e 19 diz assim: mas o que sai da boca procede do coração, isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios e fornicação, frutos falsos, testemunhas e blasfêmias. O Senhor está sendo... Os fariseus chegam diante do Senhor em Mateus capítulo 15 e vão dizer: olha, os seus discípulos, eles transgridem as tradições dos anciãos, porque eles comem sem lavar as suas mãos. E o Senhor diz: olha, vocês também transgridem os mandamentos do Senhor pelas vossas tradições. E não pense você que é o que entra pela boca que contamina, mas é o que sai. Porque o que sai procede do coração. E a Bíblia nos diz no versículo 19: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmios. Quando ele fala de coração, nós está se referindo à nossa mente, ao nosso entendimento. É aqui que nós maquinamos a maldade. É aqui que nós projetamos fazer o mal contra o nosso corpo. É do nosso coração, e é isso que nos contamina. A partir do momento que nós abrimos a nossa boca para proferirmos uma palavra de maldição, e nós proferimos contra uma pessoa, contra o nosso irmão, essas palavras já foram projetadas, e a partir do momento que nós falamos, nós contaminamos a nós e a pessoa que está recebendo. Abra sua Bíblia comigo. Tiago capítulo 3. Tiago capítulo 3, versículo 8. Diz assim: mas nenhum homem pode domar a sua língua, é um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco pode uma fonte da água doce e salgada. Quem é sábio e inteligente, mostre seu bom trato, suas obras em mansidão e sabedoria. Mas se tem amargura, inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorie nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação em toda a obra perversa. Então amados, na nossa mente, quando nós ouvimos uma palavra, quando nós vemos algo que nós começamos a desejar, começamos a imaginar, coisas que não trazem edificação para nossas vidas, invejas, quando nós sentimos invejas de alguém, de uma pessoa, nós começamos a maquinar como fazer para destruir aquela pessoa, como roubar aquela pessoa, como derrubar aquela pessoa. Assim, amado, nós já estamos nos contaminando. O nosso coração está cheio de amargura, está cheio de maldade. E é isso que o apóstolo Paulo está orando, pedindo para que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados,
para que nós possamos, amados, conhecer ao Senhor, para que nós possamos, amados, a cada dia galgar a nossa salvação na presença do Senhor, para que nós possamos andar em santidade na presença do Senhor, para que nós possamos agradar ao nosso Deus. Glória a Deus. O Senhor nos conhece, amado, melhor do que nós mesmos. Quando nós lemos em Gênesis capítulo 6, versículo 5, onde o Senhor ele vai olhar para a humanidade, ele vai ver que só tem maldade, ele vai ver que os pensamentos do homem é só maldade sobre a face da terra, a sua imaginação, os seus pensamentos, o seu coração era só mal constantemente. Era só perversidade, o que eles desejavam, o que eles almejavam e o que eles faziam, só levavam eles para a morte. E o Senhor vendo e olhando os seus pensamentos, não via nada bom, só maldade. E assim, amado, um homem sem Deus, é assim um homem que não vigia nas suas palavras. Assim é o homem que não tem o temor do Senhor e que anda segundo os preceitos do seu coração, segundo as concupiscências da sua carne. Por isso nós enfrentamos essa luta diária, a carne começando contra o Espírito e o Espírito contra a carne. É dessa forma, amados, aonde muitos de nós nos tornamos ou acabamos nos aprisionando espiritualmente, vivendo em prisões espiritual por não vigiar naquilo que nós falamos, por não vigiar naquilo que nós almejamos, naquilo que nós desejamos. E o inimigo ele se aproveita, amado. O inimigo ele não consegue ler os nossos pensamentos, mas ele lança os seus dardos inflamados, as suas setas malignas, que são pensamentos, que são palavras para nos influenciar, para nos direcionar a imaginar coisas terríveis, coisas abomináveis. É por isso, amado, que nós vemos nesses últimos dias muitas pessoas oprimidas, muitas pessoas sofrendo com depressão, com ansiedade, com complexo de inferioridade, porque está em uma prisão espiritual, não consegue controlar as suas emoções, os seus pensamentos e a sua maldade. Glória a Deus. Muitas pessoas sofrendo, fazendo tratamento para controlar as suas emoções, porque não consegue. Mas na palavra do Senhor nós temos a resposta. A palavra do Senhor nos diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante, mais afiada do que a espada de dois gumes, e ela penetra a divisão da alma, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e intenções do nosso coração. A palavra do Senhor é viva e verdadeira, ela trata as nossas emoções, os nossos pensamentos. É a palavra do Senhor que nos transforma, que molda o nosso caráter, que nos faz a cada dia agradar ao Senhor. É a palavra do Senhor que é o nosso guia, que é o nosso manual, que é o nosso GPS, que nos conduz no caminho de vitória e um caminho de bênção, de salvação. Na presença do Senhor é a sua palavra. Só conseguimos vencer, amados, através da palavra do Senhor. Muitos procuram pela falta de conhecimentos, recursos, tratamentos, porque tem muitas pessoas tirando a sua própria vida, amados, porque não conseguem controlar as suas emoções, porque o inimigo ele tem lançado as suas setas malignas e as pessoas não têm conseguido controlar, não têm conseguido ter o domínio das suas emoções e acaba tirando a própria vida. Um certo dia eu estava evangelizando no domingo pela manhã e eu abordei um homem, na faixa dos 34 anos, 30 anos. Ele estava passando com uma bolsa, uma mochila nas costas, e eu abordei ele e falei: você tem um minuto? Posso falar com você rapidinho? E ele parou, e eu comecei a falar de Jesus para ele. Aquele homem começou a chorar,
E ele disse assim: irmão, eu saí da minha casa às 5 horas da manhã, saí sem rumo, sem direção, procurando recursos para minha família. Os meus filhos estão com fome, minha esposa está com fome com meus filhos, eu não estou trabalhando, eu eu vim do interior, eu estou passando necessidade e eu não sei o que fazer. E hoje eu saí de casa com um desejo, uma vontade de tirar a minha própria vida, porque eu vejo os meus filhos chorando, pedindo comida. Eu fui pedir ajuda, as pessoas foram me julgando. E ele começou a chorar, dizendo: olha, eu saí com vontade de tirar a minha vida. Eu falei: eu quero te apresentar Jesus. Ele falou: eu conheci uma mulher e ela me ofereceu R$500 para mim hoje, meia-noite, lá no cemitério, para fazer um pacto, e ela vai me dar R$500 e eu não sei o que fazer. E naquele momento, aquele homem, amados, ele dobrou seu joelho na rua e nós oramos por ele. Um homem que não sabia o que fazer, e a solução que ele encontrou, ou melhor, que Satanás colocou na mente dele, é tirar a própria vida, achando que isso ia resolver os seus problemas. Quantas das vezes, amados, nós tomamos decisões, nós fazemos escolhas erradas, porque nós não conseguimos dominar as nossas emoções e os nossos pensamentos. Não vigiamos e não entendemos muitas das vezes que nós somos setados pelo nosso inimigo, pensamentos malignos que não agradam, que não vêm de Deus. Nós aprendemos na palavra do Senhor em Gálatas 5,17 que a luta é contra a carne e espírito, para que não façais o que quereis. Há uma batalha espiritual. O inimigo querendo nos destruir, amado, a todo tempo, a todo momento. E quando ele lança as suas setas, amados, para que nós venhamos tomar a decisão, fazer uma escolha, ao ponto de tirar a própria vida, querendo nos destruir. E quantas pessoas sofrendo com depressão por causa disso, amados. Eu me lembro que eu passei uma situação, amados, uma batalha espiritual muito grande durante muito tempo. Na minha juventude, eu sofri muito com um complexo de inferioridade. Só quem já passou sabe como é que funciona. Complexo de inferioridade é você ser uma boa pessoa, mas mesmo assim você acha que você não é capaz, que você não é ninguém, que ninguém gosta de você. Da minha família eu sempre fui o mais admirado, respeitado pelos meus familiares. Todo mundo me elogiava, mas o inimigo lançava as suas setas e eu tinha um pensamento que ninguém gostava de mim, que eu nunca ia ser feliz, e muitas vezes eu me encontrava chorando. Muitas e muitas vezes eu saía pela rua, indo para a escola, indo trabalhar, e eu com aquela vontade, olhava para o ônibus, olhava para o caminhão e queria me lançar na frente daquele carro, porque são pensamentos. Acaba com a tua vida. Ninguém gosta de você, ninguém te ama. É isso que o inimigo faz, amado, para nos aprisionar. Mas como nós vamos vencer, amados? Através da palavra do Senhor. O Senhor, amado, Ele conhece o nosso levantar, o nosso deitar. O Senhor, Ele sonda os nossos corações, esquadrinha os nossos pensamentos. Salmo 139, o Senhor nos diz: Senhor, Tu me sondaste, me conheces. Tu sabes o meu assentar, o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Cerca-me o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. O Senhor sabe, amados. Antes que uma palavra abrir a nossa boca, ainda está na nossa mente, ainda estamos planejando, ainda estamos maquinando, o Senhor já sabe. O Senhor já sabe, mas quantos de nós enfrentamos tentações, enfrentamos lutas,
O inimigo querendo ofuscar a nossa fé, o inimigo querendo nos tirar da presença do Senhor. Muitas das vezes nos sentimos com uma frieza espiritual terrível, desanimados, não querendo mais congregar, não querendo mais orar, não querendo mais servir ao Senhor. Tudo isso, amado, são opressões malignas, são setas malignas contra a nossa vida. Porque o nosso inimigo sabe, amado, que o tempo já está chegando ao fim. A sua hora já está chegando, amado. Ele quer fazer de todas as formas para nos parar, para nos destruir, para nos matar. E vai usar todos os seus recursos para isso. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O salmista estava orando, dizendo: Senhor, Senhor, Tu me conheces, Tu me sondas. Prova em mim se há algum pensamento mau e guia-me pelo caminho eterno. É o salmista buscando no Senhor um refúgio, entendendo que o Senhor conhece os seus pensamentos, e antes que ele venha cometer algo terrível, ele diz: Senhor, guia-me pelo caminho eterno. É ele clamando por socorro, dizendo: Senhor, me ajuda a tomar a decisão certa, decisão que venha trazer vida, esperança e salvação para a minha vida, para a minha família, e não decisões que venham trazer morte. O Senhor nos sonda e nos conhece, irmão. Antes de nós falarmos, antes de nós proferirmos qualquer coisa. E assim, amados, nós vamos viver, enfrentando essas batalhas, essas lutas. Quantas tentações nós sofremos diariamente. E muitas das vezes, amados, nós sabemos como lidar. Muitas das vezes, amados, nós sabemos como lidar com essas emoções, com esses sentimentos. Muitas das vezes nós perecemos, nós erramos, nós pecamos por falta deste conhecimento, por não saber como agir. Eu me lembro de um determinado dia, aqui no Coroado, estava trabalhando numa obra, e eu estava noivo na época, e eu estava trabalhando na minha mesa ali, ouvindo louvor, escute, ouvindo louvor, trabalhando com meu pensamento em Deus. E uma moça começou a chegar e conversar comigo, começou a dar bom dia, começou a se chegar, e eu: bom dia, boa tarde. Até um determinado dia ela se aproximou e disse assim: você é casado com a aliança no dedo? Eu falei: ainda não. Aí ela voltou e disse assim: mas você é tão novo. Vocês que pensam que eu sou tão novo, né? Mas você é tão novo, tem muito que aproveitar. Eu falei: eu já aproveitei o que tinha que aproveitar. E aí, amados, começou cada dia uma conversa diferente. Um determinado dia eu estava tomando água no bebedouro, primeiro piso. O mestre de obra, era 9 horas da manhã, estavam tomando um café, e o mestre de obra estava próximo também, oferecendo dinheiro para aquela mulher, para ter relações com ela. E no momento que ele estava oferecendo dinheiro, ela olha para mim, eu estou lá enchendo meu copo com água, ela disse: eu quero ficar com ele, eu quero ficar com ele. Sabe, amados, a nossa luta ela é aqui. Ah, mas eu estou na igreja, estou indo para a igreja. Mas só que a nossa luta, amada, ela é espiritual, a batalha é espiritual. E os pensamentos vêm e ninguém vai ver. Ninguém vai saber. Ninguém vai saber, aqui ninguém te conhece. Olha os pensamentos. E aqui ninguém te conhece, ninguém vai saber, ninguém da igreja vai ver, ninguém vai saber. Olha as setas do inimigo, amado, ninguém vai saber. Mas ao mesmo tempo que o inimigo está lançando as suas setas,
porque ele não sabe o que eu estou pensando, mas ele presencia, ele ouve tudo o que está acontecendo no ambiente. Muitas das vezes ele até discerne pelas nossas emoções, pelo aquilo que nós transmitimos. E nossos excessos ninguém vai saber, ninguém vai ver, ninguém da igreja, o pastor não vai saber. E os pensamentos vindo, mas o Espírito Santo, amado, que habita em nós. Há um Deus no céu que vê todas as coisas. Hebreus 4,13: toda criatura está nua diante dos olhos do Senhor, diante dos olhos daquele de quem iremos tratar, de quem iremos dar conta. Todas as coisas estão nuas, amados. Então não há nada que façamos escondido. José estava lá no Egito, Gênesis 39, a partir do versículo 6 vai dizer que ele estava lá na casa de Potifar, longe da sua família, talvez ferido, com as suas emoções abaladas, porque foi traído, foi vendido pelos seus irmãos, longe da sua parentela, do seu povo. E lá ele sofreu tentações, mas quando aquela mulher, por vários dias, se insinuando, insistindo em ter relações com ele diz: olha, longe de mim fazer tal mal e pecar contra o meu Senhor, contra o meu Deus, porque ele entendia, porque ele guardava a palavra do Senhor. A sua família não estava vendo, o seu pai, os seus irmãos não estavam vendo, mas ele tinha plena certeza que é um Deus no céu que velava pela sua vida, que cuidava dele, que estava vendo todas as coisas, e ele teve temor, reverência ao Senhor e disse: longe de mim, mulher. Resistiu o diabo, ele fugirá de vós. Tem situações, amado, que nós temos que fazer igual a ele, nós temos que correr. Tem situações que nós temos que fazer igual a José, tem que sair de perto, tem que se afastar. Há um Deus no céu, amado, que vela por nós e vê todas as coisas. Então não há nada que nós façamos em oculto, às escondidas, que ele não saiba. Então não adianta, eu estou na igreja querendo enganar o meu pastor, mas se dentro da minha casa estou acessando redes pornográficas, se eu estou no meu trabalho tendo relações ilícitas com outras pessoas, a não ser com a minha esposa, o Senhor está vendo. Mensagens sendo trocadas, a minha esposa não está vendo, mas o Senhor está vendo. O inimigo, ele faz isso, amado, ele vem oprimindo, ele vem lançando as suas setas malignas, pensamentos perversos, imaginações diabólicas, e precisamos lutar contra isso. Quantas e quantas vezes, amado, eu estou numa batalha espiritual, orando: Senhor, eu repreendo esses pensamentos. Senhor, tira de mim esses pensamentos não são do Senhor, porque não trazem edificação para a minha vida. Senhor, me ajuda, Senhor, transforma a minha mente, e assim nós vamos vencendo. Precisamos ter a nossa mente transformada. Romanos capítulo 12, o Senhor nos diz na sua palavra: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tenha o nosso entendimento transformado, a nossa mente moldada pelo caráter de Cristo, de um cidadão do céu, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de um jovem cheio do Espírito Santo, com o temor do Senhor, decidido como José não pecar contra o Senhor, determinado como Daniel não se contaminar com os manjares do rei, não se contaminar com as consciências desse mundo, não se entregar aos deleites deste mundo. Decida não se entregar, não alimente
alimente emoções, pensamentos que não trazem edificação para a sua vida. Não alimente, amado, porque a luta é constante. E quem nós alimentarmos mais, a carne, o nosso espírito prevalece. Aleluia. Por isso, quando nós estivermos com a nossa mente transformada, com a mente de Cristo, a um dos nossos pensamentos, amado, não está ligado nos céus. Colossenses capítulo 3. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são do alto, onde Ele está, e não nas coisas terrenas. Que os nossos pensamentos estejam ligados no trono de glória. Assim, amados, com a nossa mente ocupada, quando o Senhor Jesus fala, olha, para aqueles fariseus a boca fala do que há em abundância, do que há em multidão, do que está cheio no seu coração. Do que está cheio no seu coração. Por isso precisamos encher, amados, o nosso coração, a nossa vida, encher a nossa mente com a palavra do Senhor, para que nós venhamos abrir a nossa boca e não proferir nenhuma palavra torpe, como está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 29. Que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas que seja boa, para que traga edificação, para que se dê graça aos que a ouvem. A palavra do Senhor tem que estar em mim, em você, tem que estar dentro de nós, porque a palavra do Senhor vai nos edificar. Só assim, amado, nós conseguimos vencer essa batalha. Só assim, amado, nós conseguimos vencer esta luta. Porque muitas famílias estão sendo destruídas porque o pai, porque a mãe, no momento de ira, profere uma palavra de maldição. E o Senhor está dizendo, Tiago, não é bom que seja assim, de uma mesma boca proferir bênção e maldição, não. Porque a nossa boca tem poder a base daquilo que nós proferimos. Veja o que Noé fez com seu filho, abençoou 12, mas um ele amaldiçoou, com uma palavra da sua boca trouxe maldição. Quantas vezes, por não vigiarmos em nossas palavras, trazemos maldição, trazemos morte para dentro do nosso lar, abrimos legalidades para o nosso inimigo entrar. Porque há portas, amados, há portais espirituais, e no momento que nós abrimos esses portais, o inimigo vem. Muitos inimigos ele vem oprimindo, lançando as suas setas. Quando nós alimentamos aqueles pensamentos e abrimos as portas, os demônios vêm e entram e se apoderam. Prisões espirituais, amados, nós conseguimos vencer desta forma, buscando na palavra do Senhor. É resistindo às tentações, é resistindo ao diabo, é dizendo não, porque Cristo está em mim. É tendo a palavra do Senhor como nosso refúgio, como nosso escudo, como nosso porto seguro, a palavra do Senhor que nos traz um respaldo. E quantas lutas nós enfrentamos. Então tenha a sua mente transformada, tenha a mente de Cristo, tenha o caráter de Cristo. Permita-se ser moldado, permita-se ser tratado. Quando a palavra está sendo pregada, a verdade ela transforma, a verdade ela liberta, a verdade sim, amada, ela faz isso, ela molda o nosso caráter, ela transforma os nossos pensamentos, porque quando a verdade está dentro de nós, os nossos pensamentos são diferentes, a nossa mente está ligada nos céus. E dessa forma, amado, que eu procuro, eu não sou perfeito, amado, se eu fosse eu não estava aqui, não sou, nós erramos, mas que viemos nos esforçar a cada dia, amado, para resistir a essas tentações. E assim, amado, que lá no meu trabalho é um ambiente um pouco hostil,
É uma música tocando o dia todo. Todo tipo que você imaginar aí. Às vezes toca um louvor um dia na semana e por pouco tempo. É um dali falando palavrão, é outro dali falando imoralidades, é outro dali cantando, outro bagunçando com o outro xingando com o outro. E nós precisamos estar como Daniel, decididos a não se contaminar. Decididos, determinados. E como a gente consegue, amado, ocupando a nossa mente. Quando eu estou com a minha mente ocupada, meditando em uma palavra, meditando em uma canção, em um louvor, conversando com Deus aqui no meu pensamento, em espírito, conversando com o Senhor em todas essas palavras hostis, são como uns ruídos, como um barulho aos meus ouvidos, aonde é incerto, não consegue entrar ao meu coração, porque já está cheio, porque já está ocupado. Por isso precisamos ocupar a nossa mente com a palavra do Senhor. Porque senão, amados, o inimigo ele se aproveita das nossas fraquezas. E assim nós vamos conseguir. Irmão, não sabe como é o meu trabalho, não sei, amados. Tu não sabe como é dentro da minha casa, o que eu passo lá, o que eu enfrento lá, não sei. Mas eu digo a você, vigia, eu digo a você, olha, medite na palavra do Senhor, eu digo a você, ei, guarde a palavra do Senhor. O salmista vai dizer, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. É dessa forma que nós vamos vencendo. Glória a Deus. Dessa forma nós nem abrimos a nossa boca mesmo em momento de ira para amaldiçoar o nosso filho, para amaldiçoar alguém. Não há espaço para inveja, para facção, não há espaço para pensamentos diabólicos, porque a nossa mente já está ocupada. Nós estamos conversando com o Senhor, nós estamos adorando ao Senhor, nós estamos com a nossa mente ocupada. E assim o inimigo ele até lança suas técnicas, ele lança o capacete de salvação sobre a nossa cabeça, blindando a nossa mente, os nossos pensamentos. Aleluia. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos, e se converta ao Senhor e se compadecerá dele, porque grandioso é em perdoar. Grandioso é o Senhor, amados, em perdoar. Precisamos buscar o Senhor enquanto Ele está perto, invocar. Precisamos invocar o nome do Senhor, chamar por Ele, clamar por Ele nos nossos momentos de aflições e não se entregar. Não se entregue, amado, jamais resista. Peça socorro, se você não está conseguindo, peça socorro, busque ajuda. Mas não se entregue, porque perto está o Senhor de buscar a sua igreja, e precisamos estar vigilantes todo dia. Principalmente, amado, nos dias que nós vivemos, aonde o pecado está cada vez mais propício diante de nós, aonde é dobrado uma esquina e está lá posto diante de mim e de vocês, dizendo, vem, deleita-te. E a carne grita, ela geme pelos prazeres deste mundo, mas o Espírito que edifica a nossa vida está dentro de nós, resistindo. Aleluia. Principalmente, amado, nesses dias, precisamos vigiar nas redes sociais, daquilo que nós vemos, daquilo que nós assistimos, dentro da nossa casa. Eu me lembro, amados, para você ver o quanto a nossa mente, ela domina o nosso corpo. A nossa mente, amada, ela domina o nosso corpo, é ela que comanda o nosso corpo, é o nosso cérebro, é o nosso entendimento. Quando nós recebemos uma notícia, muitas pessoas, cada um tem uma reação diferente. Quando a notícia é muito ruim, tem pessoas que se desmaiam, outros se acabam chorando. Para você ver o quanto um pensamento e um sentimento traz uma reação física, química sobre o nosso corpo.
Por isso nós precisamos vigiar, porque muitas pessoas estão doentes. Mas a batalha está aqui. O corpo está doente, está refletindo as feridas da alma. Pessoas feridas com a palavra de um ente querido. Porque se pensa, amada, em palavras que machucam a gente, é quando vem de uma pessoa que nós amamos. Pessoas que nós admiramos, que nós nos decepcionamos e muitas das vezes nós ficamos feridos. O inimigo se aproveita disso. Começa a lançar as suas setas e você começa a alimentar, não querer perdoar, não querer liberar perdão, e isso causa feridas na nossa alma e reflete no nosso corpo. E muitas pessoas acabam adoecendo e não sabem o motivo, porque estão presas, aprisionadas com as suas emoções, tentam levar uma vida normal, mas quando se depara sozinho, começa a se lembrar, começa a remoer o passado, está ali, se lamentando, está chorando, está oprimido. Às vezes a pessoa não está nem possessa, nem demoniada, mas ela está sofrendo uma opressão maligna, sem força, não consegue, porque está alimentando pensamentos malignos. Por isso que a nossa mente vem estar ocupada com a palavra do Senhor. Porque na palavra do Senhor tem resposta para mim e para você, tem a cura que nós precisamos, amada. Ela é rápida para discernir os pensamentos e intenções do nosso coração. A palavra do Senhor, ela quebra os grilhões, as cadeias infernais, as prisões espirituais. E quantas pessoas vivem dessa forma? Aparentemente são livres, andam de um lado para o outro, andam para onde quer, mas espiritualmente estão presas em um passado, presas em um pecado, em um sentimento de culpa. Tem pessoas que têm um sentimento de culpa, mas Deus já perdoou, mas continuam com um sentimento de culpa. Eu me lembro uma certa vez, eu estava numa igreja lá na Feira de Santana, na Bahia. Eu estava numa viagem, fui fazer uma visita, fiz o meu serviço lá, e eu falei, já que eu estou aqui, é assim que eu fazia, mano. Para onde eu viajava, eu procurava lá uma igreja para me congregar. Procurava lá um local para mim cultuar o Senhor. Porque as tentações, amada, elas vêm todos os dias, nós precisamos a cada dia buscar refúgio no Senhor. Então, para onde eu viajava, para onde eu ia, eu procurava um local para buscar o Senhor, para adorar o Senhor, para cultuar o Senhor. Eu me lembro que eu entrei nessa igreja, eu nunca tinha entrado lá, eu entrei uma vez só. Sentei lá no final. E o culto começou, e o pastor começou a pregar, ele começou a ministrar, ele desceu do altar, uma igreja maior do que essa, o altar mais alto, ele desceu, ele foi lá comigo e disse assim, ei, varão, o Senhor já te perdoou. Tira esse sentimento de culpa de dentro de você. Todo culto que eu ia, eu pedia perdão pela mesma coisa. Eu achava que Deus não tinha me perdoado. Ei, varão, o Senhor já te perdoou. Tira esse sentimento de culpa de dentro de você. Então tem pessoas que ficam aprisionadas dessa forma. Prisões espirituais. Aquele homem gadareno, ele aparentemente aos olhos humanos, prender ele. Ninguém conseguia conter aquele homem, as cadeias não conseguiam, as correntes não conseguiam. Ele ia para vários lugares, ninguém conseguia prender aquele homem. Mas era um homem aprisionado, acorrentado espiritualmente, a sua alma estava acorrentada. Ele não tinha vontade própria, amado, porque ele ia onde os demônios conduziam ele. Prisão espiritual é uma realidade que muitos vivem e não sabem como lidar, e a resposta é: busque o Senhor enquanto se pode achar, invocar-o enquanto está perto, medite na palavra do Senhor, guarde a palavra do Senhor em teu coração, porque assim nós vamos vencendo. Quantas tentações, amados, veio sobre mim, e no mesmo momento o Espírito Santo brada a sua palavra. Foi assim com José, foi assim com Daniel, foi assim com vários homens de Deus. E não é diferente, amados, conosco, quando a palavra do Senhor está dentro de nós. As tentações vêm,
mas tem uma palavra lá, porque o nosso coração já está cheio. Foi assim que o inimigo foi tentar o Senhor Jesus. Quando ele veio com uma tentação, o Senhor já trouxe a resposta. O Senhor já veio com a resposta. Ele transforma isso aqui em pão. Ei, nem só de pão viverá o homem. O Senhor já estava cheio, já estava transbordando da essência do Espírito de Deus. E é assim que nós possamos, amados, andar. É assim que nós possamos a cada dia ter esta decisão de buscar o Senhor, de dedicar, de nos esforçarmos em conhecer a Deus. Esforçai-vos em conhecer o Senhor, em invocar o seu nome, em buscar a sua presença. E assim, amados, seremos libertos de muitas prisões espirituais, de muitas batalhas. Só assim nós vamos conseguir quebrar muitas cadeias espirituais na nossa vida, principalmente aqui na nossa mente. É aqui que tudo começa. Quando nós vemos algo, amados, que às vezes na TV, no computador, na tela de um celular, se não vigiarmos, os nossos pensamentos vão longe. Por isso, quando o Senhor olha para a humanidade e vê que o pensamento do homem era mal continuamente, e ele decide destruir. Quando o Senhor olha para Sodoma e Gomorra, amado, e vê a perversidade, a maldade no coração daqueles homens. E hoje, em nossos dias, amado, nós vemos, está diante dos nossos olhos, nós vemos como uma grande perversão no meio da humanidade, nos nossos dias. A perversidade está diante de nós, amados, quando ligamos a TV, quantas coisas perversas contra Deus, malignas, estão sendo colocadas diante de nós, estão sendo colocadas diante dos nossos filhos, insinuando. E está, amados, influenciando. O nosso inimigo não nos obriga a pecar, mas ele influencia. Ele diz assim: olha, está aqui, ó, está aqui o prato, está aqui o alimento, vem, deleita-te, come, se delicia, aproveite. Ele não obriga, mas ele vai dizer assim: ele é bom, prova que tu vai gostar, prova que você não vai se arrepender, é bom. É assim que ele faz conosco todos os dias. É assim, amados, ele vai colocar diante de mim e de você: o pecado está às portas, mas maior é o Senhor na minha e na tua vida. Por isso, amados, se o teu coração te condena, maior é Deus. Maior é Deus na tua vida, que perdoa os teus pecados, te ajuda a vencer. É o Senhor, amado, que vem transformar a nossa vida, e nós precisamos permitir, abrir o nosso coração e confessar, dizer: Senhor, eu preciso de ajuda nessa área. Pessoas que não conseguem se libertar, amado, porque não conseguem confessar, dizer o que precisa, reconhecer que está sofrendo opressões malignas, reconhecer que está sendo aprisionado espiritualmente, dizer: Senhor, me socorre, Senhor, me ajuda. Quebra esse laço de morte, quebra essas cadeias, Senhor, ajuda. É dessa forma. E quando nós, amados, nos enchemos da presença do Senhor, quando a casa está preparada, quando nós deixamos o Espírito Santo nos moldar, nos tratar, nos encher, quando nós elevamos os nossos pensamentos no Senhor, quando a nossa mente está cheia da palavra do Senhor, assim nós vamos vivendo. Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica e ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. Escute. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações
corações e os vossos sentimentos em Cristo. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Glória a Deus. Nisso pensai. Fique de pé nesse momento. Glória a Deus. Que a nossa mente esteja ligada aos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Glória a Deus. Glória, glória, glória. Então não alimente, amados. Não alimente sentimentos que não vêm de Deus. Pensamentos malignos, diabólicos, maldade, facção, inveja, ciúmes. Esses sentimentos que têm feito muitas pessoas sofrerem, que têm feito muitas famílias serem destruídas, ciúmes, invejas, brigas. Então dessa forma nós vamos vencer. Glória a Deus. Dessa forma nós vamos alcançando a graça do Senhor. Feche seus olhos neste momento. Comece a ligar o teu pensamento ao Senhor nessa noite. Glória a Deus. Comece a apresentar diante do Senhor a tua vida. Comece a reconhecer diante do Senhor os teus pensamentos. Aleluia. Fazer como diz o salmista: Senhor, prova. Senhor, sonda-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É dizer: Senhor, Senhor, olha para mim, Senhor. Vê se há em mim, Senhor, maldade. Vê se há em mim, Senhor, facção. Vê se há em mim, Senhor, inveja. Vê se há em mim, Senhor, ciúmes. Vê se há em mim, Senhor, sentimentos diabólicos. Ah, Senhor, e tira de mim e guia-me, Senhor, pelas veredas de justiça, pelo amor do teu nome. Guia-me, Senhor, pelo caminho eterno, pelo caminho de glória, pelo caminho de paz, pelo caminho de salvação. Assim diga ao Senhor nesta noite. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade. Tua palavra diz, meu Senhor, que o Senhor vem e nos guiará em toda a verdade. Assim, meu Senhor, vem tirando de dentro de nós, Senhor, toda mentira. Vem destronando, meu Deus, toda obra maligna do diabo na nossa mente. Vem arrancando, Senhor, todo pensamento, toda seta maligna, todo dado inflamado que Satanás tem lançado na minha mente. Senhor, nesta noite, mediante a tua palavra, vem, Senhor, e arranca de dentro de mim. Vem, Senhor, e tira, meu Deus, do meu coração. Evangelho do Espírito Santo nesta noite. Permita-se ser moldado, permita-se ser tratado. Vem, meu Senhor, quebrando as prisões, as cadeias. Vem, meu Senhor, arrancando os milhões que tem aprisionado este homem e esta mulher. Vem, Senhor, libertando o teu servo da pornografia. Meu Deus, ajuda teu servo nas suas fraquezas. Ajuda teu servo, meu Senhor, nas suas fraquezas. Sustenta ele com a modéstia de justiça, Senhor. Coloca as tuas palavras, meu Pai, no coração do teu servo. Ajuda ele a vencer esta batalha. Obrigado.
céus, Senhor, a vencer esta batalha. A mente do homem, meu Senhor, é uma terra que ninguém conhece, mas Tu conheces. Tu conheces, meu Senhor, porque a Tua palavra é viva, é verdadeira e nos afirma que o Senhor sonda o coração, que o Senhor esquadrinha os pensamentos, e antes que uma palavra venha à boca, o Senhor já sabe. Então eu te peço, ajuda este homem, ajuda esta mulher nesta noite, meu Senhor, a vencer esta batalha, essa prisão em espiritual, meu Deus, arranca ele, meu Senhor, de dentro desta prisão, meu Deus, liberta. Espírito Santo de Deus, do alto da cabeça, plano dos pés. Sim, meu Senhor, me arrancando aquilo que está em oculto. Ah, Senhor, cadeias que estão em oculto. Sentimentos, meu Pai, que estão em oculto, aprisionando este homem, esta mulher. Vem, Senhor, na glória nesta noite arrancar, Senhor, e quebrar, meu Deus. Tua palavra diz, meu Pai, que nenhuma arma forjada, preparada, meu Senhor. Todos os teus servos, meu Deus, prosperará do Senhor. Quebra o arco, corta o lanço, o Senhor destrói todas as armas do diabo. Pois para isso o Senhor se manifestou, para desfazer toda a obra maligna do diabo, para desfazer toda a obra do diabo. Então, meu Deus, mediante a Tua palavra, vem quebrando, meu Senhor, esses cadeias, esses grilhões que tem, Senhor, foi aprisionado este homem, esta mulher, que tem tirado a paz, que tem tirado o sossego, meu Deus. E vem, Senhor, preenchendo todo o espaço vazio com o Teu Espírito. Vem enchendo, Senhor, com o Teu Espírito Santo. Vem enchendo com o Espírito da verdade. O Espírito da verdade, Senhor, e guia este homem em toda a verdade. E guia esta mulher em toda a verdade. E diante das tentações, Senhor, o Senhor dê a força necessária para resistir. O Senhor dê a força necessária para dizer não. O Senhor dê a sabedoria necessária para que o Teu servo, para que a Tua serva venha prosseguir, Senhor, em Tua presença, venha perseverar em Teus caminhos, resistindo, meu Senhor, às tentações, às ciladas do diabo. Porque a nossa luta, meu Pai, não é contra carne nem sangue, mas contra principado, contra a potestade, contra os príncipes das trevas, contra as hostes espirituais da maldade deste século. Assim, Senhor, a glória, ajuda este homem, esta mulher, Senhor, nesta batalha, meu Pai, em nome de Jesus. Receba do Senhor esta noite, receba a força do alto, receba a força do Espírito de Deus, em nome de Jesus, para você prosseguir, para você vencer, para você colocar para fora, para você rejeitar. Rejeite agora todo pensamento diabólico, comece agora a rejeitar e eu não aceito. Diga, Senhor, eu não aceito nenhum pensamento diabólico, eu não aceito na minha vida nenhum sentimento maligno, eu não aceito, Senhor, nenhum espírito de inveja, nenhum espírito de facção, nenhum espírito de ciúme na minha vida. Diga assim, Senhor, eu rejeito todo pensamento maligno, eu rejeito tudo que não traz edificação na minha vida. Coloque a sua mão sobre a sua cabeça. Coloque a sua mão sobre a sua cabeça agora. Diga comigo,
a minha mente. Senhor Jesus, como a tua palavra foi pregada, transforma os meus pensamentos. Senhor Jesus, como está escrito na tua palavra em Colossenses capítulo 3, que os meus pensamentos vinham estar no alto, vinham estar ligados no trono de glória do Senhor. Que os meus pensamentos sejam bons e não maus. Que os meus pensamentos sejam, meu Pai, direcionados pelo teu Espírito. Senhor Jesus, eu te apresento a minha mente, Senhor. Enche, Senhor, o meu ser, enche a minha mente com a tua palavra, para que no abrir da minha boca, Senhor, venha proferir palavra de bênção, palavra de cura, palavra de libertação, palavra de salvação, palavra de restauração, palavra de bênção, meu Deus, sobre todos aqueles que ouvem. Diga assim: Senhor Jesus, me ajuda, Senhor, a cada dia nesta caminhada. Blinda minha mente, Senhor. Coloca o capacete da salvação sobre a minha cabeça. Blinda os meus pensamentos das setas malignas. Senhor, tu és o meu escudo e broquel. A tua verdade é o meu escudo e broquel. É a tua palavra que me guarda. É a tua palavra, Senhor, que me protege. Senhor, tu que me guarda, meu Deus. O Senhor que me livra, meu Pai, das ciladas do diabo. Assim, Senhor, me dá força necessária para continuar, meu Deus, em tua presença. Faz morada em mim, Senhor. Comece a declarar: Senhor, minha vida pertence a ti. Comece a declarar: Senhor, eu pertenço a ti. Eu sou propriedade exclusiva do Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus, vem guiando teu servo, tua serva, meu Senhor, em toda a verdade. Assim, Senhor da glória, eu te peço nesta noite. Arranca, Senhor, do coração do teu servo. Arranca do coração da tua serva, meu Pai, toda palavra de maldição, toda maldição lançada, toda palavra torpe lançada, proferida, meu Pai, contra esta pessoa, contra este homem, contra esta mulher. Uma palavra, Senhor, que vem dos seus pais, que tem se passado de geração em geração, maldições e prisões espirituais, meu Deus, mas que nesta noite seja quebrado, que nesta noite seja anulado no reino espiritual toda palavra de maldição, toda maldição lançada contra este homem, contra esta mulher agora. Quebra, Senhor, quebra essas cadeias, quebra essas correntes, meu Deus, em nome de Jesus. Liberta este homem, liberta esta mulher, Senhor, em nome de Jesus. Sinta a essência do Espírito Santo sobre a tua vida nesta noite. Ele que te conhece, Ele que te sonda, Ele conhece te levantar. E está aqui para te ajudar. Está aqui para te conduzir em seus caminhos. Então somente abra o seu coração, se entregue, não somente se deleite na presença do Senhor. Deixe o Espírito Santo conduzir os teus passos. Deixe o Senhor te conduzir, aleluias. Que as palavras do Senhor estejam dentro de ti, e de nós. Estai com os filhos, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. A palavra do Senhor é a verdade. Calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Vestido a couraça da justiça, é o Senhor que te justifica diante dos teus acusadores. Ele está escrito na palavra do Senhor, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que já não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Ainda, amado, que o inimigo venha te condenar, te julgar, o Senhor te justifica.
Tome sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. É essa fé, essa certeza em Deus, que Ele te guarda, que Ele te protege. É ter esta palavra como um escudo, como um broquel diante de você, para te proteger das setas e dos dardos inflamados do maligno. Coloque sobre a sua cabeça o capacete da salvação. Tome a espada do Espírito e a palavra. Com ela você vai destruir. Com a palavra do Senhor é que você destrói essas cadeias, esses grilhões, essas prisões. É com a palavra do Senhor que é viva e eficaz, que transforma, que traz salvação. Aleluia. É esta palavra, Deus, que nos transforma. Que venhamos ter o caráter de Cristo. Caráter de Cristo, de homem de Deus, de cidadão do céu. Que venhamos andar em santidade na presença do Senhor. Seguir a paz com toda e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É se lavar a cada dia, é se arrepender a cada dia. Senhor, me perdoa porque eu pequei contra ti. É dizer, Senhor, me perdoa porque hoje eu menti. É dizer, Senhor, me perdoa porque hoje eu transgredi, Senhor, a tua palavra. Senhor, me perdoa porque hoje eu quebrei o teu princípio. Senhor, me perdoa porque hoje eu entristeci o teu espírito. É dizer, Senhor, me perdoa porque eu fiz isso, porque eu traí, porque eu adulterei, porque eu comuniquei. Senhor, me perdoa, me perdoa. É dizer, reconhecer, é falar para Ele o pecado que você fez, que você cometeu. É dizer para Ele, é expor, Ele sabe, mas Ele quer que você confesse, que você reconheça e que você precisa da presença do Senhor na sua vida. Reconheça, se entregue a Ele, permita-se. Aleluia. O Espírito Santo, amados, é Ele que nos conduz, é Ele que nos dá força. E precisamos alimentar a nossa carne com o Espírito Santo, com a palavra do Senhor. Alimentar o Espírito de Deus na nossa vida. Dessa forma nós vamos vencer. Dessa forma nós somos mais do que vencedores. Tenha certeza de que nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus. Nenhuma circunstância, nada. Somente nós. Então tenha certeza de que o Senhor cuida de ti, que Ele olha para você, que Ele vela por você. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço a Deus. Porque a oração que foi feita foi algo sobrenatural, amém? Louvado seja Deus. Pai, queremos te agradecer, Senhor, te render graças por essa palavra, Pai, que tu trouxe o teu ungido, Senhor, para